E aí, tudo certo? Professor Eudes aqui falando. Hoje vamos comentar um pouco de química, mais particularmente ligações covalentes. Bom, tecnicamente a ligação covalente ela é um tipo de ligação que só é realizada entre ametais ou ametais e hidrogênio. Cabe lembrar que os semimetais não existem mais. Essa classificação não existe mais. Muito bem, então no caso, a fonte aqui é o Mundo Educação do UOL. E como se dão essas ligações covalentes? Em primeiro lugar, cabe lembrar que a ligação covalente ela é feita por compartilhamento de elétrons. Cada ligação, então, nas ligações interatômicas, na ligação covalente, na ligação metálica e na ligação iônica, ocorre interação entre os átomos e essas interações elas são representadas pelo comportamento dos elétrons. Na ligação metálica ocorre a circulação de elétrons entre os átomos. Na ligação iônica ocorre uma transferência de elétrons do metal para o ametal. E na ligação covalente é feito compartilhamento de elétrons, ou seja, compartilhamento das nuvens eletrônicas. Isso quer dizer, então, que temos elétrons que passam a pertencer às eletrosferas de mais de um átomo, tecnicamente, como está acontecendo com o dióxido de carbono, no exemplo aqui na tela. Então, vamos tentar entender agora como isso acontece. Bom, a questão é que desde o começo do século XX existe a teoria do octeto, e ela diz que os átomos ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, o que significa dizer que os átomos só se estabilizam quando tem 8 elétrons em suas camadas de valência, obrigatoriamente, ou 2, caso pertençam ao primeiro período da tabela periódica ou apenas possuam a camada K. Pois bem, então, tecnicamente, como os ametais e, do caso aqui, o hidrogênio, não vão doar elétrons, eles só podem receber, no que isso se traduz? Isso se traduz da necessidade de compartilhamento, porque nenhum dos ametais vai doar elétron. A natureza deles não é essa. Então, não ocorre a transferência de elétrons e ocorre o compartilhamento. Então, os ametais eles vão permitir que os elétrons circulem nas eletrosferas dos 2 ou mais átomos possíveis. No caso aqui da tela nós temos a ligação covalente do hidrogênio. Hidrogênio só tem um elétron cada um, né? E aí no caso do hidrogênio a estabilidade dele é com 2 elétrons apenas. Então é feita a ligação covalente. E reparem que na ligação covalente nós temos uma espécie de retângulo. E esse retângulo ele é representado como um par eletrônico compartilhado. Então esse retângulo com duas bolinhas é a nuvem eletrônica. É o que representa a ligação entre os dois hidrogênios. Todos os elétrons nesse retângulo são elétrons compartilhados, pertencem aos 2 átomos ao mesmo tempo. E no caso, cada hidrogênio, então, para cada hidrogênio será contabilizado 2 elétrons, o que significa a estabilidade. Pois bem, essa aqui no caso, essa representação anterior é a chamada fórmula eletrônica de Lewis, que é o cientista que propôs essa formulação, ou simplesmente fórmula eletrônica, para quem quiser chamar. E no caso das ligações covalentes, a gente pode acontecer o compartilhamento de um elétron de cada átomo, caracterizando uma ligação simples, 2 elétrons de cada átomo, que caracteriza uma ligação dupla, ou 3 elétrons de cada átomo, o que caracteriza uma ligação tripla. E se a gente for passar para a estrutura, ou fórmula estrutural, cada
cada retângulo ou elipse com 2 pontos é representada por um traço. Então, a fórmula estrutural do hidrogênio é H-H e a fórmula molecular é H2. Fórmula estrutural é a forma que representa como os átomos estão representados no espaço, tecnicamente. E a fórmula, isso é fórmula estrutural. Na fórmula molecular é apenas a fórmula que verifica a quantidade de átomos disponíveis. Como só tem átomo de hidrogênio, e foram 2, a fórmula molecular é simplesmente H2. Então ela tem mais a ver com a contagem de átomos em si. Bom, a gente percebeu que o hidrogênio é capaz de realizar apenas uma ligação, então a gente chama o hidrogênio de monovalente, tá? E aí a valência de um elemento depende do seguinte, particularmente de quantos elétrons existem na camada de valência daquele elemento. E aí tem 2 maneiras da gente verificar as camadas de valência dos ametais, que vão da família 14 até a família 17, como aqui está representado na tabela. Tecnicamente, do que se precisa? Primeiro, quantos elétrons tem na camada de valência? Bom, para a família 14, cujo principal representante é o carbono, é o mais conhecido, todos eles vão ter 4 elétrons na última camada. Como o objetivo geral dos elementos é chegar a 8, teoricamente ele precisa receber mais 4 elétrons. Se ele precisa receber mais 4 elétrons, logo a gente pode dizer que ele é tetravalente. Por quê? Porque se o carbono participasse de uma ligação iônica, ele receberia elétrons dos metais e teria que receber 4 deles para atingir a sua estabilidade. Mas nas ligações covalentes não ocorre esse tipo de transferência. Então, ele vai compartilhar esses 4 elétrons mesmo com outros elementos, com outros átomos, para poder fazer isso. Então, o carbono e os elementos de sua família são tetravalentes. A família, no caso da estrutura logo abaixo, temos o C com 4 traços. No caso da família 15, cujos elementos mais conhecidos são nitrogênio e fósforo, todos eles têm 5 elétrons na última camada. E aí eles precisam receber apenas mais 3. Então o nitrogênio e os representantes da sua família não vão compartilhar todos os 5 elétrons. Eles vão compartilhar apenas 3, já que precisariam receber apenas 3 elétrons, no caso de uma ligação iônica, né, de algum metal. Isso leva o nitrogênio e os representantes do seu grupo a compartilharem apenas 3 elétrons, o que vai resultar em 3 ligações covalentes normais. Então a família 14 é uma família tetravalente. Valente ou valência é a capacidade de realizar ligações. Então tetravalente, 4 ligações. Trivalente, 3 ligações. Reparem que aqui está escrito ligação covalente normal, porque ainda tem um segundo tipo de ligação covalente a ser comentado daqui a pouquinho. Mas, sim, são 3 ligações covalentes normais. E eu dizia esses 2 elétrons que o nitrogênio não vai usar. Ele vai compartilhar 3 e vai fazer o que com os outros 2? Por enquanto, nada. Depende da situação. Mas, de novo, comentários mais adiante. Analogamente, temos a família 16 e a família 17. Vamos comentar as duas ao mesmo tempo. Na família 16, os mais conhecidos elementos são oxigênio e enxofre, os 2 primeiros. E a família 17 é mais conhecida. Vamos focar nos 2 primeiros também, no flúor e no cloro. No caso da família 16, ou calcogênios, são 6 elétrons na última camada, e no caso do flúor são 7. No caso do oxigênio e seus parentes de família, entre aspas, eles têm que receber mais 2 elétrons para estabilidade, ou compartilhar 2 6 elétrons para que se estabilizem. E no caso do flúor e seus parentes de família, no caso vai compartilhar apenas mais 1. E aí podemos dizer que a família do oxigênio é toda bivalente e a família do flúor é toda monovalente. Ou seja, no caso aqui estamos medindo a capacidade de fazer ligações covalentes normais. Eudes, e se precisar fazer mais ligações que as ligações covalentes normais?
Aí vamos precisar falar das ligações covalentes dativas ou coordenadas. E isso vai ter a ver com os elétrons que não estão sendo compartilhados imediatamente. Mas, de novo, é assunto para logo logo. Porém, caso vocês não tenham uma tabela periódica disponível, é necessário saber o número atômico do elemento em questão para se fazer a distribuição eletrônica e encontrar a camada de valência. Mas, como os ametais, em geral, aliás, todos os ametais, eles são elementos representativos, por padrão. Então, todos eles vão acabar em P. Dessa forma, fica fácil utilizar a tabela periódica como referência. Bom, prosseguindo. Se a gente olhar a molécula de CO2, tecnicamente, o que a gente tem? O que é o CO2? O CO2 ele tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Como vocês podem ver no exemplo logo aí abaixo na tela, ocorrem 2 ligações duplas. Mas por quê? Porque o carbono, cujos elétrons estão em vermelho, ele tem que compartilhar todos os elétrons para poder atingir estabilidade. Ele tem 4 elétrons na última camada e só vai ficar estável quando compartilhar todos eles. Cada oxigênio, por sua vez, só precisa compartilhar 2 dos seus 6 elétrons. Então, no oxigênio da esquerda, ele vai compartilhar 2 elétrons, que são pontinhos pretos, com o carbono. E aí temos em cada retângulo uma ligação covalente simples, ou ligação covalente comum. Como o oxigênio precisa compartilhar 2 elétrons, ele vai fazer 2 ligações. Então, cada traço é um elétron compartilhado de cada átomo. E isso vale para o primeiro oxigênio da esquerda e para o oxigênio da direita também. Ele tem 6 elétrons, mas precisa compartilhar 2 deles com o carbono para atingir sua estabilidade. Então, como é que a gente verifica que a ligação covalente acabou? Que a estrutura já está feita. Primeiro ponto, a gente coloca todos os elétrons na camada de valência de cada elemento, faz os compartilhamentos necessários e depois uma pequena contagem. No caso do carbono, é fácil ver que ele já tem 8 elétrons. Por quê? Porque todos os elétrons dentro dos retângulos são compartilhados entre os elementos. Então, como o carbono só tem elétrons nesse estado, e tem 4 quadrados, 4 vezes 2, 8 elétrons, acabou. No caso dos oxigênios, os elétrons fora dos retângulos são individuais para cada elemento. E os elétrons dentro dos retângulos são compartilhados, nesse caso, com o carbono. Então, no caso do oxigênio da esquerda, eu tenho 4 elétrons fora dos retângulos, já são 4, e mais 4 elétrons dentro dos retângulos. Então, 4 mais 4 são 8, o oxigênio da esquerda está estável. Olhando para a direita, mesma coisa. O oxigênio da direita tem 4 elétrons fora dos retângulos, são 4 elétrons individuais, que a gente chama de elétrons não compartilhados. Então, até por essa definição, eles pertencem apenas ao oxigênio. E, no caso do oxigênio da direita, ele ainda tem 4 elétrons dentro dos retângulos. Então, 4 mais 4 também são 8. Então, tem 3 átomos envolvidos e os 3, ao final desse processo, têm 8 elétrons cada um. Então, quando todos os elementos têm 8, é esse momento que a gente indica que a ligação, que não é necessário mais fazer ligações covalentes. Então, podemos dizer que a fórmula estrutural do gás carbônico é O dupla C dupla O. Por que ligação dupla? Porque se eu tenho 2 retângulos de um lado, 2 traços, e 2 retângulos do outro, 2 traços também. Aqui mais alguns exemplos para a gente continuar. No caso ClCl. Como é o mesmo átomo, o primeiro exemplo aqui da esquerda, logo acima, os elétrons foram colocados de cores diferentes, mas o cloro ele pode fazer ligação com outro cloro, idêntico. E no caso, cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, cada cloro só precisa compartilhar 1. E o cloro, no caso, é monovalente. Então, saber a capacidade de ligações é muito importante para saber quantas ligações podem ser feitas. Então, eu vou ligar Cl com Cl.
Os dois têm 7 elétrons. Os dois só podem fazer uma ligação. Vai ser aquela mesma. Oxigênio. Ambos têm 6 elétrons e cada um precisa compartilhar 2. Então, são 2 ligações covalentes ao mesmo tempo. Um de frente para o outro, que vai caracterizar uma ligação dupla. O nitrogênio, cada um tem 5 elétrons. E cada um deles precisa compartilhar 3. Vai ser uma ligação tripla. Vai contar como ligação dupla ou tripla, ficando uma ligação por cima da outra. Ok? No caso do H2O, da água, o hidrogênio ele só compartilha o seu elétron e o oxigênio vai compartilhar 2 dos seus 6 elétrons com cada hidrogênio de cada lado. Então, cada hidrogênio vai passar a ter 2 elétrons e o oxigênio da água vai ter 8. 4 não compartilhados. Como eu já falei, elétrons fora do retângulo de ligação são elétrons não compartilhados, pertencem apenas ao elemento em questão. E dentro dos retângulos pertencem a ambos. E o oxigênio ficar com 8. No caso, o exemplo após a água do CO2, que já foi comentado antes, vou apenas pular. E no caso aqui do NH3, da amônia, o nitrogênio vai ter 5 elétrons, mas só precisa compartilhar 3. Então ele vai ter 2 elétrons não compartilhados logo acima dele. E cada hidrogênio só tem 1. Então, vai ter esse 1 mesmo e é ele que vai compartilhar. Cada hidrogênio vai ficar com 2, porque o hidrogênio vai ter elétrons só dentro dos retângulos e o nitrogênio vai ter 8. 2 não compartilhados e 6 nos retângulos. Como é que a gente sabe que vamos ter elétrons não compartilhados? Sempre que o número de elétrons da camada de valência for maior que o número de elétrons que se precisa compartilhar, vai ter essa sobra. Pois bem, e aí com essa sobra a gente consegue fazer outro tipo de ligação covalente. As ligações covalentes dativas, que vai ser o assunto agora. Pois bem, vamos então agora falar da ligação covalente dativa, aqui referência ao site do Manual da Química, tá? De onde estou tirando agora essa informação para comentar com vocês. Pois bem, a ligação covalente, na prática, é o compartilhamento de pares de elétrons quando eles são provenientes de um único átomo. Então, qual é a diferença principal da ligação covalente dativa ou coordenada para a ligação covalente comum? É que na ligação covalente comum, a ligação é formada por elétrons dos 2 átomos participantes, já que cada ligação é construída de 2 átomos de cada vez. Na ligação covalente dativa, os elétrons originais partem de um único átomo. Porém, para que essa ligação seja feita, algumas condições devem ser atendidas. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos relembrar aqui a tabelinha em relação às famílias dos ametais, da família 14 e a família 17. Por que isso? Por que falar disso novamente? Pelo simples fato de que para ocorrer a ligação covalente coordenada ou dativa, são necessárias algumas condições. Primeira condição, se esgotarem todas as ligações covalentes comuns ou covalentes normais. Isso quer dizer que é necessário saber elétrons da camada de valência, é necessário saber a valência, se é tetravalente, se é trivalente, bivalente ou monovalente. E vamos lá. Primeiro passo, esgotar as ligações covalentes normais. Segundo passo, o elemento central, o elemento químico, que vai ficar no centro da molécula. E normalmente o elemento químico central é aquele que vai ter menos quantidade nas ligações covalentes. O elemento químico que aparecer menos vezes é quem vai ter mais capacidade de fazer ligações. E os elementos que aparecem mais vezes, eles são chamados de elementos periféricos. Então eles ficam ao redor dos elementos centrais. Ponto. Então dá para pensar, por exemplo, que o carbono, que é o que faz mais ligações, ele tem uma tendência maior a ser um elemento central, que é correto também de se pensar. E o flúor, por exemplo, em geral, como ele é monovalente, só faz uma ligação, ele tem mais tendência a ser periférico. É um pensamento. Mas a questão é,
para que ocorra uma ligação covalente dativa ou coordenada, precisamos de, número 1, que as ligações covalentes normais acabem. Número 2, que o elemento centralizado tenha pares de elétrons disponíveis ou pares de elétrons ainda não compartilhados. E terceiro, que haja elementos químicos ainda a receber elétrons, a compartilhar elétrons, melhor dizendo. Então, só quando essas três situações forem atendidas é que se pode fazer uma ligação covalente coordenada. O que complementa essa tabelinha em comparação ao início é a capacidade de fazer ligações dativas. No caso do carbono e sua família 14, bom, o carbono e sua família são tetravalentes. Eles têm 4 elétrons na camada de valência e compartilham todos esses elétrons nas ligações covalentes normais. Isto quer dizer que o carbono e sua família não faz ligação dativa nenhuma. Por quê? Porque para fazer ligação dativa é necessário que haja par de elétron disponível. Esses elétrons são doados 2 a 2. Até porque uma ligação covalente é feita com 2 elétrons. Só que a ligação covalente comum é feita com 2 elétrons, um de cada átomo, e a ligação covalente coordenada são 2 elétrons de um átomo direto para o outro. Bom, então na família do carbono não há ligações covalentes normais. Na família do nitrogênio, todos são trivalentes, fazem 3 ligações covalentes normais e uma dativa, porque vai ter um par de elétrons sobrando. Nas bivalentes, são 2 ligações covalentes normais e 2 dativas. E na família do flúor, temos 3 ligações covalentes dativas e uma ligação covalente normal possível. Então, se o oxigênio for o elemento central e precisar fazer mais de 2 ligações, é possível, desde que sejam dativas. Então, como vocês podem ver, conforme vai diminuindo o número de ligações covalentes normais, se aumenta a possibilidade das ligações covalentes dativas. Então, vamos a alguns exemplos disso. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui é o dióxido de enxofre ou gás sulfuroso, SO2. Reparem que o enxofre S vai ficar no centro da molécula porque ele é quem terá a menor quantidade, como eu falei antes. Se o enxofre tem menos quantidade e o oxigênio tem mais quantidade que ele de átomos, o enxofre fica central e o oxigênio fica periférico. A questão é que o enxofre e o oxigênio são da mesma família, são da família 16, e nessa família só há estabilidade com 2 ligações covalentes. Ambos têm 6 elétrons e a estabilidade é feita com 8. Então, o primeiro oxigênio da esquerda vai fazer 2 ligações covalentes seguidas ou uma ligação covalente dupla com o enxofre. Só que aí temos um problema. Temos um oxigênio na direita e o enxofre não pode fazer mais ligações covalentes normais. Então, o que vai acontecer? Aí vamos lembrar daquelas condições iniciais. Primeira condição, acabar as ligações covalentes normais. Acabaram. Segunda condição, existir um átomo central e esse átomo ter elétrons disponíveis não compartilhados. É o caso do enxofre, ele tem 4 elétrons não utilizados. E, terceira condição, ter pelo menos um átomo ainda a ser estabilizado. Tem, que é o oxigênio da direita. Então, nessas condições, podemos dizer que haverá o compartilhamento direto do enxofre, os átomos são originais dele, direto para o oxigênio da direita. Podemos dizer, então, que é uma espécie de empréstimo, né? Entre muitas aspas. E aí, por que se coloca essa seta, particularmente? Essa seta é apenas para indicar que existe um compartilhamento, mas ele é direcionado do enxofre para o oxigênio. Certo? Então, a fórmula estrutural acaba sendo essa, O dupla S seta O. Cabe ressaltar, agora vamos passar para o SO3, rapidamente,
E o SO3 vai ter duas ligações dativas. Por que isso? Bom, o primeiro oxigênio da esquerda, ele vai fazer as duas ligações covalentes comuns com o enxofre. Mas agora, em vez de um oxigênio disponível para fazer ligação, temos dois, que ainda precisam se estabilizar. Porém, o enxofre ele tem dois pares de elétrons. E esse compartilhamento tem que ser 2 de cada vez. Por que 2 de cada vez? Primeiro, que uma ligação química covalente ela é feita com 2 elétrons de cada vez, tanto a normal quanto a dativa. E no caso, como os elétrons eles são compartilhados do átomo central para os periféricos, nesse sentido, temos que o enxofre ele vai compartilhar para cada oxigênio um par. E aí, se eu contabilizar os elétrons de cada átomo, bom, o primeiro oxigênio da esquerda já vai ter 8 por causa do compartilhamento, da ligação covalente comum. 6 elétrons em vermelho com 2 dos retângulos dá 8. O enxofre, mesmo que ele faça esse compartilhamento por dativa, os elétrons contam para ele também. E o enxofre tem 6 elétrons originais com 2 dos retângulos com oxigênio da esquerda, então são 8. E cada oxigênio vai receber por compartilhamento um par de elétrons do enxofre, então 6 com 2 são 8 para cada um. Outra coisa, cabe ressaltar que em livros de química também dá para colocar essa seta da ligação covalente apenas como um traço, tá? Muito cuidado com isso. Quando vocês forem fazer alguns tipos de questão para mostrar as ligações e não aparecerem as setas, muito cuidado, tá? Então, na hora de fazer a estrutura, como está no SO2 aqui em cima, na fórmula estrutural, por exemplo, pode ser O∠S, O, 2 traços S e traço O, sem a seta, tá? A seta é para indicar a direção do compartilhamento. Só que, quimicamente falando, a energia dessas ligações, ou seja, a energia de uma ligação covalente comum para a ligação covalente dativa não existe. Ou seja, a distância de ligação é a mesma e a quantidade de energia utilizada para formar a ligação também. Então, a diferença entre uma ligação covalente comum e uma ligação covalente dativa é uma diferença mais teórica do que experimental ou prática. Beleza? Mas, enfim, o último exemplo para falar das ligações covalentes dativas será o ácido sulfúrico, ou H2. SO4. O que acontece no ácido sulfúrico é o seguinte: o enxofre vai ser o átomo central e ele vai compartilhar 2 de seus elétrons, um com cada oxigênio que o está rodeando. Então, o enxofre ele vai compartilhar um elétron com o primeiro oxigênio, vai passar a ter mais 2 elétrons, são 6. Tem 4 não compartilhados, 2 com oxigênio da direita e 2 com oxigênio da esquerda, então vai passar a ter 8. Cada oxigênio tem 6 elétrons, tem 4 não compartilhados que não estão aqui na estrutura, e aí nós teremos cada oxigênio fazendo 2 ligações, uma com hidrogênio e outra com enxofre. Isso vale para os 2 oxigênios. Como o oxigênio fez 2 ligações covalentes comuns e ele é bivalente, o oxigênio está estável, o enxofre pelo mesmo motivo também. E o hidrogênio, ele tem... o hidrogênio é sempre monovalente, então ele vai fazer sempre uma ligação. Até porque só tem um elétron e pode chegar a 2. Só que a molécula é H2SO4, isso quer dizer que faltam 2 oxigênios. Só que do jeito que estava acima, aqui, só tem ligação covalente comum. Então elas acabaram. Esse seria o H2SO2, tecnicamente. Porém, vamos lembrar das condições pela última vez aqui, para se fazer ligação covalente coordenada ou dativa. Primeiro, acabaram as ligações covalentes normais. Segundo, o elemento central precisa ter elétrons disponíveis não compartilhados. Aqui estão. Tem 4 no total.
E por último, aparecerem átomos para receberem, para que se faça o compartilhamento direto do enxofre com eles, que é o caso dos dois oxigênios, um acima e um abaixo. Então, no caso do ácido sulfúrico, vão ocorrer duas ligações dativas, uma com o oxigênio de cima, que já tem 6 mais 2, 8 elétrons, e uma com o oxigênio de baixo, também com 8 elétrons. Nesse caso, a molécula toda fica estabilizada. E é isso, galera. Valeu aí pela audiência, por mais um vídeo. O assunto foi relativamente longo porque tinha que ser bem explicado entre as ligações covalentes. Então é isso daí. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!